Então, eu resolvi fazer em vídeo, porque eu achei que ia ser mais fácil pra mim e pra você. Deu preguiça de fazer o resumo. Deixei uma musiquinha no fundo, pra não ficar tão chato. Eventualmente, pode ser que eu pague um amigo de cantar, que eu gosto das músicas, e elas são contagiantes. E aí eu vou falar assim, eu vou dividir o capítulos, vou começar pelo capítulo 10, tá? Depois eu vou fazer até o 12. I want to break free. Enfim, aí eu vou começar então falando sobre o quadro natural da Europa. É bem resumo mesmo, tá? E algumas coisas assim eu quero que você visualize, porque a geografia ela é muito decorada, mas se a gente visualizar ou tentar colocar no mapa, a gente consegue identificar muito melhor. Então, deixa eu só confirmar se tá gravando, tá? Aí, então vou começar aqui falando da Europa. Principalmente, o mais importante, que eu não sei se a sua professora vai cobrar, a Europa e a Ásia são estudados como continentes distintos por causa do quê? Da grande diferença que existe entre seus povos, principalmente cultural, tá? Então eles dividiram seguindo um limite natural, que são os Montes Urais, tá? No seu livro tem as fotinhas dele ali, mal bonitinho. Ok, aí o clima. O clima, a gente vai ter... O que predomina na Europa é o clima temperado. Por que predomina esse clima? Ele fica entre... Ai, deixa eu ver se tem... Aqui a fotinha. Ele fica entre o Trópico de Câncer, tá? E o Círculo Polar Ártico, que é esse aqui de cima, esse pontilhadinho. Então, nessa área aqui, que é a área amarelinha, sei lá, bege... ele predomina justamente esse clima temperado, tá? Claro que a gente tem ali nos países escandinavos e na Rússia predomina o clima frio e o polar. Ah, professora, o que são países escandinavos? São esses aqui, tá? Compreendidos pela Noruega, Suécia, Finlândia, tá? Suécia? É. Ó, quase errei. E é isso aí, tá? Então são esses principais países aqui de cima, tá? Então, esses países costumam ter o clima... Qual que eu falei? Frio e polar. Isso. Opa. Peraí. Tá. E na região ali de baixo, essa região aqui da Itália, da Grécia, é o clima mediterrâneo, tá? Aí, quais são os fatores que influenciam diretamente nesse clima? Primeiro, o relevo. A gente tem um relevo predominantemente planície. Então, no geral, planície. Principalmente ali na porção centro-oeste, facilitando frentes frias polares, principalmente no inverno. Tá? Ao sul, a gente tem elevadas cadeias montanhosas, como os Alpes. Eu botei os nomes porque é interessante saber, caso a professora coloque na questão, enfim, pra gente começar a manter esses nomes na cabeça, porque eles mais pra frente vão aparecer melhor, tá? Alpes, Balcãs, Cárpatos e Cáucaso. Eles barram as massas de ar tropicais que vêm da África, né? Então vem aquele calorzinho gostoso da África, né? E aí é barrado justamente por essas montanhas, tá? E por isso que o clima, ele acaba ficando, tipo, meio termo. Ele fica aí nesse Mediterrâneo. Algo mais... Não chega a ser um tropical, quente como o nosso, mas é um pouquinho melhor, tá? Eu não sei se a sua professora costuma fazer isso, ou seu professor. Mas os meus costumavam fazer muito. Colocar esses climagráficos, sei lá, esse troço aqui, nas provas, para que você avaliasse qual o clima pertencente a cada uma delas. Por exemplo, a gente tem aqui a Grécia. A Grécia, ela é do clima mediterrâneo. Se você olhar aqui, ó, bem aqui. O que representa esse clima mediterrâneo? Primeiro vamos entender como que funciona esse gráfico. A linha vermelha mostra a temperatura. Então a gente sabe que aqui no meio do ano são as maiores temperaturas que eles enfrentam. Entre 25 e 30. Nossa, que calor. E aqui as menores temperaturas. E o gráficozinho azul representa a quantidade de chuva. Então, quanto menor a temperatura, maior o índice de chuva presente para eles, tá? E a maior temperatura, mais seco, menos chuva.
Tá. Então, esse clima da Grécia é o do Mediterrâneo. Então, você pode ver, inclusive mais pra frente, a gente vai ver também sobre o efeito da maritimidade, que é justamente na Grécia, ali, justo no mar Mediterrâneo. Eu explico depois. Na Rússia. A Rússia a gente tem climas super baixos, você pode ver que estão abaixo de zero. Chove também, constante, já é mais constante ao índice pluviométrico, mas as temperaturas são baixíssimas. Pode ver que ela não chega nem a passar de 15 graus, tá? Esse clima da Rússia, lembrando que a Rússia está no clima frio. Então, o que você vai ter que atentar? Se a professora der, vamos supor, 3 gráficos desses, para você dizer qual o clima representa. Olha a temperatura máxima que ele alcança. Poxa, ele não passa de 15 graus. Se ele não passa de 15 graus, ele vai ser frio, vai ser polar, entendeu? Já aqui a Polônia. Onde que tá a Polônia? A Polônia tá aqui, ó, no temperado. Como que é o clima temperado? Você pode ver que as temperaturas também não são tão altas, tá? O índice pluviométrico não é tão constante. E também chove bastante aqui, ó, quando tá no verão deles, tá? Maior temperatura, mais chuva. Passando. Tá. Aí aqui no relevo, como eu falei, predomina a planície, tá? E com a parte mais alta ao sul, tá? Corrente marítima do Oceano Atlântico traz calor e umidade, tornando o inverno menos rigoroso. Então é aquilo que eu falei, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, o inverno... Ai, cadê? Ó, o inverno tem chuva, tá vendo? Aqui a mesma coisa na Rússia. Tá? Mas a Rússia não, desculpa. É aqui na Grécia também. O inverno tem maior quantidade de chuva. Por quê? Porque ó, o Oceano Atlântico vai influenciar direto com correntes de ar, tá? E trazendo calor e umidade. Então, por isso que as temperaturas vão ficar amenas. E, assim, não tão frio. E vai chover mais, tá? Outra coisa também é por que o Mediterrâneo vai ter um clima mais... com uma menos amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica durante o dia, por exemplo. Amplitude térmica no deserto é absurda. À noite faz muito frio e de manhã faz muito calor. Isso é uma amplitude térmica, quando há uma oscilação assim durante o dia. Essa amplitude térmica ela é menor nos países ali mediterrâneos, os que têm contatos com o oceano. Por quê? A água, ela demora mais para se aquecer. Então, ao longo do dia, ela tá fria. Quando chega a noite, ela tá quente. Isso daí, em piscina, é batata. A piscina sua sempre vai estar mais quente à noite do que de manhã cedo, se você for entrar com o sol. Então, assim, à noite, que vai estar mais frio, a água tá quente ainda. Então, como a água estando quente, ela vai manter a temperatura próxima mais alta também, tá? Mais quente. Isso se chama o efeito de maritimidade. Então, os países que têm contato com o oceano, por ele demorar a esfriar, ele mantém as temperaturas um pouco mais, com uma amplitude menor, ou seja, vai oscilar menos a temperatura de manhã para de noite. Já países como a Rússia, que é um país continental, ele já sofre o efeito da Eita, peraí, eu vou ter que ler aqui que o negócio trava. Continentalidade. Tá difícil hoje. Continentalidade, o que é isso? É quando a Terra ela esquenta e esfria muito mais rápido. Ela perde e absorve calor muito rápido. Então ela vai sofrer amplitudes maiores durante o dia. Vai chegar meio-dia, vai estar o pico do calor deles, que nem é tão calor assim. Mas vai chegar à noite, vai estar aquele inverno, aquele frio, menos 0 graus, entendeu? Menos de 0. Então é mais ou menos isso que deu pra ver aqui, tá? Aí, pois essa minha folha aqui, ela ficou borrada. Então, vai ser essa mesma. A vegetação na Europa, qual que predomina? Predomina aquela que predomina no maior clima. Então, como o maior clima, a gente falou que era o... Qual que era? Era o temperado. Então, a maior vegetação é de florestas temperadas, tá? Então, dá pra ver aqui pelo amarelo, bege, sei lá, essa cor aí.
tá? Onde predomina as principais vegetações. Ele só fala esse pedacinho aqui no teu livro. Então, assim, nossa, se for só isso mesmo, GG. Então, continuando. É que eu virei a folha e eu pensei, caraca, eu não li isso. Eu achei que já tinha acabado. Eu tô maluca hoje, já tô cansada. É que ainda não joguei, né? Daí. Relevo da Europa. Como a gente falou, lembra que eu comentei com você que a parte sul do continente possui áreas mais altas que impedem que o clima da África, né, o clima tropical da África, entre diretamente na Europa? Então, aqui ó, os Alpes, os Balcãs, o Cáucaso, que a gente mencionou, tá? São os que vão segurar um pouco o clima, eles ficam justamente aqui na beiradinha, na entrada do continente europeu, digamos assim, por baixo, por cima da África, tá? Para você ter noção de quanto que oscila a altura, aqui ele mostra uma linha, né? Só para ter noção mesmo, que começa na área litorânea, é bem baixinho, sempre costuma ser baixinho, a maioria das vezes. Olha os Alpes como sobe e depois o clima, volta a ficar planície. Predomina planície, lembra? E a parte mais alta são essas beiradinhas mais ao sul, tá? E com exceção só os Alpes escandinavos que estão ali na parte de cima, tá? Então aqui ele vai falar um pouco sobre as formas de relevo europeu. A gente tem as planícies, 70% do território, tá? Elas são formadas por decomposição de sedimentos. Aí tem exemplos aqui, planície Rússia, germano, polonesa, etc, etc. Planaltos e maciços antigos. Esses planaltos, eles são formações antigas, óbvio, e eles foram desgastados ao longo do tempo. Então, eles possuem formas um pouco arredondadas, tá? Mas, basicamente isso. Mas desgastado com o quê? Com vento, com chuva, enfim, com o tempo, no geral, vai desgastando, por isso que elas vão ficando arredondadas, tá? E as cadeias montanhosas são as formações mais atuais, feitas através de encontro de placas tectônicas. Elas se movimentam e criam essas montanhas mais elevadas, e é por isso que a Europa é um dos continentes que sofre também bastante atividades sísmicas, né, por causa dessas placas tectônicas que estão próximas, né, o encontro delas, tá? Os rios. Eles possuem uma hidrografia excelente, tá? Vários rios no qual eles utilizam para transporte, principalmente para transporte, mas também para atividade agrícola, tá? A gente também faz isso aqui no Brasil. Então aqui ele fala, são utilizados para irrigação de lavouras, abastecimento da população urbana e produção industrial, tá? Os principais, o principal rio, assim, os dois principais é o Reno e o Danúbio. Esses dois, cara, é lindo, porque olha que absurdo, da onde que sai o Reno e da onde que sai o Danúbio? Eles criaram um canal, vou mostrar aqui nessa imagem, esse aqui é o Danúbio. O Danúbio vem até aqui. Eles criaram esse canal aqui para que houvesse um encontro entre os dois rios. Por isso que tem essa conexão desde aqui da Holanda até lá outro extremo, até o Mar Negro, tá? Deixa eu voltar lá. Então, através desse sistema de canal, há uma intensa circulação de carga. Você pode ver aqui por esse porto da imagem que realmente movimenta cargas pesadas, tá? Então, é um tipo de transporte que movimenta a economia e é mais barato, tá? Então, é muito bom o deslocamento pela Europa inteira, tá? Principalmente o Rio Danúbio, que ele banha vários países, ele é o maior ali, como a gente mostrou na outra imagem, né? Então, eles aproveitaram e fizeram esse canal. É sensacional. O mais importante é isso, são esses dois principais rios. Existem outros rios aqui, como ele fala, o Sena na França, o Thâmisa na Inglaterra, mas o principal mesmo, assim, que é o mais falado, é o Reno e o Danúbio. Aí você não pode esquecer, mas para que eles, qual é a principal utilização dos rios? Abastecimento da população urbana, produção industrial e irrigação de lavouras, tá? Só que, óbvio, desde os tempos mais primórdios, né, a gente sempre utilizou de maneira errada o que é oferecido pra gente pela natureza.
Então, foi utilizado em excesso esses recursos hídricos, tá? Havendo um certo problema de escassez de água doce. Então, hoje em dia, até ele menciona aqui que são um dos países que possuem o metro cúbico de água mais caro, porque como ficou escasso, né, ficou a quantidade menor, né, deve se cobrar mais caro para que a população, pesando no bolso, a gente poupa, né? Então a população diminua o gasto também, tá? E, consequentemente, também com o crescimento todo industrial, houve a poluição dos rios, tá? Aí até ele menciona aqui a limpeza do rio Reno, porque era um dos rios mais poluídos da Europa, e eles fizeram um tratamento bem intensivo e conseguiram recuperar bastante o rio, tanto que dos 64 espécies de peixes que ali viviam, 63 voltaram. Então é um trabalho árduo, mas que demanda muito interesse, tanto do meio privado quanto do governo. Então é uma coisa meio complicada assim de conseguir, mas lá na Europa ele é cabeça diferente da nossa, né? E eles realmente conseguiram recuperar. E é basicamente isso que termina aqui o seu capítulo. E aí eu vou fazer a aula do próximo capítulo.